Oi pessoal, vou começar mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Só que esse vídeo, ele é um vídeo explicativo, o porquê que eu tinha sumido do canal. E vou trazer alguns pontos que entendo serem importantes pra gente tratar e que poucos são discutidos. Vamos lá. Enquanto eu vou falando com vocês, eu vou trabalhando, porque hoje é sexta-feira, dia 9 de maio, eu tenho um monte de declaração de imposto de renda para fazer, tenho várias coisas do escritório também para fazer, então tava até difícil de eu gravar esse vídeo para vocês, mas agora vai dar certo desse vídeo sair. Mas antes de mais nada, gente, eu quero pedir pra vocês que se inscrevam aqui no canal, deixem o like de vocês, deixem o comentário de vocês, porque eu adoro olhar os comentários de vocês e isso me incentiva a gravar mais vídeos e trazer mais conteúdo pra vocês. Gente, vamos lá. Eu vinha numa sequência gravando o vídeo pra vocês da rotina aqui no escritório, a rotina em casa, a rotina de estudos voltado para concurso, enfim, tudo isso eu vinha mostrando aqui pra vocês no canal, só que eu dei uma sumida nos últimos dias. O que acontece? No dia 15 de abril, meu marido sofreu um acidente, ele caiu de cima do cavalo. A princípio, ele foi levado para o hospital que tem aqui na cidade, onde a gente mora. Eu já falei pra vocês que eu moro numa cidade pequena, então ele foi levado para esse hospital. Obviamente, o que eles puderam aqui, eles fizeram. Nós, falando, a gente trabalhando, tem muita coisa. Nós passamos o dia no hospital, isso de 5 horas da manhã, ele com muita dor, muita, gente, muita. E aí, o que acontece? Por volta de umas 3 horas da tarde, assim, na hora do almoço, veio o almoço, mas assim, ele ainda tava com muita dor, tomando morfina, fizeram vários raios-x e não descobriam o que era. Não conseguia entender de onde irradiava tanta dor. O médico começou a desconfiar que algum órgão dele estaria machucado. E começou a fazer questionamentos, né? Aí veio o almoço, ele comeu um pouquinho e começou a vomitar, ele sentia muita ânsia de vômito, ele sentia, mesmo tomando morfina, de 3 em 3 horas, ele estava com muita dor. Era assim, ele fala que era uma dor insuportável. E aí, gente, isso se perdurou durante o dia. Quando foi por volta de umas 2 horas da tarde, o médico perguntou se ele tinha conseguido urinar, ele ainda não tinha conseguido, né? Isso desde... Ele deu entrada no hospital 5h05 da manhã. Ele só saiu de casa, gente, assim, uns 500 metros de casa, o cavalo se assustou e jogou ele no chão. Antes que alguém questione, sim, gente, ele sabe montar, tá? Ele sempre montou tudo, foi realmente uma fatalidade. E aí o médico questionou, né, se ele tinha conseguido urinar. Ele falou que não. E aí eles iam colocar a sonda. Antes de colocarem a sonda, o que a enfermeira fez? Ela pegou um gelo, né? Eles têm lá umas placas de gelo assim no hospital, e enrolou assim num plástico e colocou em cima da bexiga dele. E aí ele sentiu vontade, passou um lapso de tempo, ele falou que sentiu vontade de urinar. Aí eu peguei uma bacia que tinha lá no banheiro, e aí ele começou a urinar no comecinho, assim, tava meio escuro, de repente, gente, começou a sair só sangue. Um sangue escuro, muito escuro, e sangue grosso. Quando ele terminou, chamei a enfermeira, mostrei, ela chamou o médico. Imediatamente foi solicitada a remoção dele pro hospital de trauma de Petrolina. Isso por volta de 3 horas da tarde. Aí aqui, gente, tem uma coisa que é muito comum aqui no Nordeste, e acho que em todo o Brasil, só não sei se usa a mesma nomenclatura, que é chamado regulação ou senha.
enfim. A regulação é o que? Você preenche lá no sistema, é um sistema que você preenche, coloca a situação do paciente e aguarda sair uma vaga em algum hospital que atenda. Como que a gente está na Bahia, a gente foi pedido regulação para Juazeiro. Juazeiro negou, indicando que o melhor para ele era ir para o hospital de trauma. E aí foi solicitado, aí nesse meio tempo, eram as 3 horas da tarde, fui em casa pegar roupa, tomar um banho, né? Enfim, quando eu voltei, o hospital de trauma havia solicitado alguns exames, aí imediatamente já fizeram os exames de sangue, o médico me falou que realmente ele estava com algum sangramento por dentro, não sabia identificar na onde, mas que ele ia precisar de transfusão de sangue, então isso me preocupou, né? Porque eu não sabia se no hospital ia ter ou não. E aí, gente, a gente ainda ficou por conta desses resultados de exame, enfim, até umas 10 horas da noite. Aí a ambulância do SAMU veio buscar ele, o médico acompanhou a gente foi pra Petrolina, dá 1 hora de viagem daqui pra Petrolina, são 100 quilômetros. Imediatamente chegando no hospital de trauma em Petrolina, esse hospital, gente, ele é um hospital dentro da Univasp, né, que é a Universidade Federal do Vale do São Francisco. Um hospital que ele é referência aqui no Vale do São Francisco, porém ele é muito cheio, porque é o único hospital de traumatologia que tem aqui na região. Chegando lá, a gente chegou na emergência, um hospital completamente rígido, gente, completamente burocrático, mas eu compreendo, né, a gente está falando de um hospital que atende muita gente, né, então quanto a isso eu não posso falar nada. E aí, chegando lá, imediatamente ele já foi encaminhado para a tomografia, porque aqui na cidade, gente, só tem raio-x. O hospital é muito carente de equipamentos. Então, imediatamente mandaram ele para o raio-x, ele fez o raio-x. Eu não vou precisar para vocês lapso de tempo, mas foi muito rápido. Aí eles me chamaram, me mostraram a tomografia e me falaram que ele ia precisar de fazer cirurgia para retirar o rim, porque o rim esquerdo dele, com a queda, havia sido esmagado. Gente, e assim, eu vou falar pra vocês, esmagou mesmo, tá? Aí eles, né, comentaram comigo, ó, a gente vai ter que fazer uma cirurgia. Eles comentaram da questão se ele aceitava receber transfusão de sangue, né, porque a gente sabe que tem algumas religiões, algumas crenças que as pessoas não aceitam, né, então eles me fizeram esse questionamento, eu falei que sim, que ele não tinha nada a respeito, né, que tivesse falado em algum momento, né, de não receber. Aí ele foi pro centro cirúrgico, não, aí minto não, vamos lá. Uma coisa que eu achei muito interessante, gente, é que lá tem muito residente, né? E aí eles me mostraram a tomografia, e aí eu vi a tomografia do lado do rim que tava bom e do outro lado. O lado que tinha estourado tava assim, toda preta. Aí eles me falaram que ali era sangue que tava dentro dele. Aí eles falaram que... Eu não vou lembrar aqui, gente, como que é o nome da cirurgia, até porque também não é a minha área, né? Mas a cirurgia chama-se paranoscopia, não sei o que lá, exploratória. O que o médico me explicou referente a essa cirurgia? Que eles iriam... O rim, eles já sabiam que ele tinha perdido, porém eles precisavam olhar os outros órgãos para ver se algum dos outros órgãos não tinha sido danificado com a queda, pelo tamanho do sangramento, né? Então, a cirurgia dele foi aberto toda a cavidade do abdômen, todo o abdômen assim tá aberto, foi aberto, né?
E aí eles fizeram a cirurgia. Eu me recordo que quando o médico veio falar comigo, que era 5 horas da manhã, ele me mostrou a foto do rim, gente. Realmente, ele esmagou assim. Aí ele me falou, né, que ele já tava ainda meio grog da anestesia, mas que depois me chamavam pra ir lá, ok, beleza. E aí, no meio dessa cirurgia, gente, como ele já tinha tava aberto, né? Eles encontraram uma hérnia umbilical, que eles também já operaram, e foi isso. Isso é resumo da terça pra quarta. Eu não dormi, eu não comi, bem tenso. Aí na quarta, 16, de manhã eles me chamaram, né, pra ir ver ele, eu fui ver ele já tava bem, graças a Deus. Aí logo depois a gente já foi pro quarto. Gente, hospital muito cheio mesmo. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente teve um atendimento tão bom dos cirurgiões, dos internos, dos residentes, da equipe, de tudo. Hospital muito limpo, o quarto tinham 4 pessoas, quarto com televisão, a cama com aqueles botões que sobe e desce e tudo mais, atenção de fisioterapeuta, gente, era tanto médico, tanto enfermeiro, tanta coisa que eu não sei nem explicar pra vocês. Refeição, 6 refeições por dia, tinha refeição também pro acompanhante. Eu não sei se são todos os hospitais do SUS que tem refeição para acompanhante, mas lá pelo menos tem. E aí, a quarta, ele foi pro quarto, né? Assim, ainda bem fraco, né? Sim, também da cirurgia. Na quinta. Aí beleza, aí eles vêm, fazem vários exames, né? Várias coisas. E aí constatou que ele tava com uma anemia. E assim, gente, realmente ele tava muito amarelo, se apertava assim a ponta do dedo, tudo. Fizeram o exame, constatou uma anemia muito grave, e aí eles ficaram preocupados dele estar com alguma embolia pulmonar. Aí lá vai de novo a gente pra tomografia. Na hora a gente ali tá vivendo, a gente fica, nossa, pra que tanta. É muita coisa, né? Não sei o quê. Só que eu vou dizer pra vocês, gente. Você se sente seguro, porque eles estão fazendo exames pra se certificar. Porque, querendo ou não, uma cirurgia quando você vai fazer pra tirar um rim, é uma cirurgia diferente de quando você tá com um rim estourado e sangrando dentro de você. Mas enfim, aí ele fez, aí ok, né? Nós fizemos lá tudo. Fez a tomografia, aí dessa vez já fizeram com contrastes, porque quando ele deu entrada no hospital, não pôde ser feita com contrastes pelo tanto de sangue que ele já tinha perdido. Aí o médico, imediatamente, ele nem esperou sair o resultado, ele já foi lá na sala mesmo pra ver na tela lá, aí ele já descartou embolia pulmonar, né? Graças a Deus. Ele já descartou. Aí eles mandaram fazer uma hemotransfusão, né? Fazer mais transfusão de sangue, aí fizeram mais 3 bolsas. Eu nunca tinha visto, gente, ninguém tomar, né, a transfusão de sangue, eu nunca tinha visto ninguém fazendo. E é um pouquinho demorado, sabe? Acho que foram ao todo umas 4 horas para tomar as 3 bolsas, né? Porque não põe uma. Aí quando ela acaba, você tem que ligar lá pro pessoal do tipo Hemocentro, né? E eles vêm colocar outra, então demora um pouquinho, assim, então acho que por isso que dá esse lapso de tempo. Demora, assim, gente, não é uma demora de outro mundo, mas enfim. Outra coisa também que eu nunca tinha visto, né? Pra quem é da área da saúde é tranquilo, mas eu nunca tinha visto a grossura que é o furo para colocar o acesso
tomar o sangue é um acesso grosso, né? Não foi no mesmo que ele estava tomando a medicação, porque ele era fino. Aí ele tomou a hemotransfusão, né? Aí deu tudo certo, graças a Deus. Aí no outro dia, todo dia passava o cirurgião, tudo. Aí ele começou a ter uma outra questão. A saturação dele, quando tirava do oxigênio, ela baixava, né? E era um baixar, assim, gente, relativamente alto, né? Porque ele não é fumante. Então ela baixava tipo pra 70 e pouco. Aí botava no oxigênio, o oxigênio bem pouquinho mesmo, não era muito oxigênio, era bem pouco. Botava no oxigênio, subia pro normal, 95, 96. Tirava do oxigênio, baixava. Aí o que eles começaram a fazer? Começaram a fazer fisioterapia dos pulmões, porque o pulmão dele, com o tanto de sangue que ele perdeu, eu falando com vocês, gente, é o tempo que dá. Tá muito corrido, tá muito corrido. Mas enfim, com a perda de sangue que ele teve, ele acabou os pulmões acabaram sendo comprimidos e nisso eles tipo, encolheram, sabe? E ele, por conta, ele não estava conseguindo inflar ele sozinho. Então ele precisava de auxílio. E esse auxílio foi via fisioterapia pulmonar. Graças a Deus que o hospital tinha estrutura também para isso. As fisioterapeutas foram muito atenciosas. E aí ele fez a fisioterapia dos pulmões. Deu super certo. Elas fizeram durante um dia, acho que de meia hora mais ou menos. Aí a saturação começou a melhorar e foi melhorando. E graças a Deus, né, o cirurgião deu alta pra ele. A gente veio pra casa. Ele tá se recuperando. É uma cirurgia que requer um repouso de 60 dias. Por isso que eu também não tô gravando muito pra vocês. Requer esse repouso de 60 dias. Então, assim, é complexo, né? Mas a gente vai... Deus vai dando discernimento, né, gente? Eu tava mandando aqui, gente, umas notas para um cliente. Mas foram dias tensos, né, dentro do hospital e tudo mais. Eu não tava vindo pro escritório, só minha sócia. Então... Ai, gente, olha, eu não sei nem falar pra vocês. Quando eu lembro, assim, sabe? Foi um livramento de Deus. Nossa, eu tô tirando minha sandália, gente. Foi um livramento de Deus, obviamente, na vida dele. Né? A gente tem plena consciência disso. Que Deus deu um livramento pra ele. Acho que a gente veio ter noção mesmo, assim, da gravidade de tudo que aconteceu depois que ele saiu do hospital, né? A gente conseguiu entender e enxergar melhor, mas de qualquer maneira, gente, assim, foi muito tenso. Mas o que eu quero trazer aqui pra vocês é que eu aprendi com tudo isso. Quando eu vi ele fazendo a hemotransfusão, quando na verdade eu soube que ele ia precisar fazer, eu confesso pra vocês que eu fiquei com medo. Porque eu falei assim, gente, da onde a gente vai tirar sangue, né? Eu poderia normal, se eu fosse compatível, eu não sei se eu sou, e hoje eu sei que eu não sou. Mas eu fiquei pensando, né? Passa mil coisas na cabeça. Graças a Deus o sangue dele é um sangue comum, né? Então tinha no hospital, não era nada raro. E se não tivesse? Então, o que eu quero deixar aqui pra vocês é, primeiro, a explicação por que eu tava sumida do canal. Quero voltar, gente, assim, minha vida tá muito corrida mesmo. Eu tô muito cansada. Aí, em meio a tudo isso, eu descobri, eu já vinha comentando em outros vídeos com vocês, que eu tava sentindo muito sono, muito cansaço, muita fraqueza. Pronto, descobri o que era. Eu tô com hipotireoidismo.
Então minha tireoide está desregulada e isso gera ansiedade, gera cansaço, sono, fadiga e tudo. Gente, é tanta coisa. E aí, em meio a tudo isso, o que eu quero trazer aqui para vocês? Primeiro, a importância da doação de órgãos, da doação de sangue. Obviamente, eu respeito todas as religiões, eu sei que tem religiões que as pessoas não doam, e eu entendo, respeito, mas aqueles que puderem, ajudem, gente, porque só quando você precisa que você sabe o que é. E custa, sim, vidas. Então, o meu hipotireoidismo, gente, eu descobri porque eu falei que eu ia doar sangue e aí fui fazer o exame pra ver se podia e descobriu. Mas controlando o hipotireoidismo eu posso doar normalmente, né? Mas é muito importante a doação. Eu vi e vivenciei o que salva. Hoje meu marido tá com um rim, não há necessidade de fazer um transplante, né? Porque você vive normalmente com um rim, mas eu tenho e sempre tive comigo essa convicção, né, da doação de órgãos, desde sempre eu sempre fui doadora de órgãos, não de sangue, mas eu vejo algumas pessoas falando, né, levando pro lado da crença, que eu respeito, entendo e concordo com o que está na Bíblia, mas eu também entendo assim que se Deus dá o discernimento pro homem fazer um transplante de coração, de fígado, de córnea, de tanta coisa, né, que é feito, se ele dá esse discernimento, será que isso é pro mal? Sabe? Então, eu sempre me fiz esse questionamento. E aí, um outro questionamento que eu sempre fiz é que, assim, quando a gente parte, quando a gente morre, o que parte é o nosso espírito. Isso daqui é uma carne, isso apodrece. Então, qual o sentido de você colocar isso dentro de uma caixa e deixar apodrecer? Então, eu penso que é porque não é errado, sabe? Então, era isso, gente, que eu queria falar pra vocês, o motivo do meu sumiço do canal. Agora tá tudo bem, tá? Ele tá em casa, tá se recuperando. Eu voltei pro escritório ontem, depois de tudo que aconteceu. Obviamente ele não pode trabalhar ainda, não pode fazer esforço, mas na medida do possível ele está bem, e isso é o que importa. As outras coisas a gente se resolve, a gente corre atrás. Muitas pessoas falando assim, ai, mas ele vai ficar sem trabalhar. Gente, isso é o de menos. O importante é a saúde. Eu não sei se eu já comentei aqui com vocês, mas ele é marceneiro, né? Ele é autônomo. Mas, graças a Deus, assim, Deus está abençoando. E eu posso dizer que ele teve uma segunda chance, isso poucos dias antes do aniversário dele, porque ele fez 51 anos, fez 51 anos, dia 24 de abril. Então, assim, ele renasceu, né? Vamos falar assim, que ele renasceu. E é isso que a gente tem, agradecer a Deus por tudo, agradecer a equipe médica, tanto daqui de Curaçao, onde a gente mora, quanto a equipe lá do hospital de trauma em Petrolina, uma equipe maravilhosa em todos os sentidos. Os residentes lá me fizeram até pensar em fazer medicina. Não, Deus o livre, gente, eu desmaio. Mas enfim, e nem tenho mais idade pra isso. Não, gente, até não é nem a questão da... Eu acho que eu não tenho mais idade, mas se você tem a mesma idade que eu e quer fazer, vai na fé. Porque nunca é tarde. Mas pra mim, eu acho que não... Primeiro que eu ia passar mal, né? Eu acho bonito, eu gosto pra caramba de médio vlog, mas eu ia passar mal. Tenho certeza, gente. Ia me dar uma tremedeira, não tem psicológico pra isso, não. Mas, enfim, minha área é do direito mesmo. E é isso, então espero que vocês tenham gostado, que vocês me entendam e me acompanhem nos próximos vídeos. Teve um vídeo recente no canal gravando alguns estudos em casa, mas eu vou trazer mais vídeos pra vocês, eu prometo. Mas agora é meio que colocar as coisas no eixo, porque eu tô com muita coisa acumulada, gente do céu.
eu vou começar outro vídeo aqui no escritório mesmo, eu vou mostrar pra vocês a condição que tá minha agenda. Eu tive que jogar no Google a agenda, porque na agenda de papel já não tava dando mais, de tanto que eu tava rabiscando. Mas agora eu vou almoçar, que já é 1h30, vou comer alguma coisa e vou ver o que eu tenho pra fazer ainda. Mas no próximo vídeo vocês vão acompanhar a continuação desse. Então já deixa o like de vocês, se inscrevam no canal para receber notificação dos próximos vídeos que serão postados, tá bom? Tchau, tchau, gente. Fica com Deus.